Eu acho que, assim, que a gente tem as estatais, muitas vezes, elas são usadas como massa de manobra dentro de uma política de governo. Cara, isso é conhecido, todo mundo sabe que isso aconteceu bastante com o Banco do Brasil e principalmente com o Petrobras, né, é utilizada bastante. Então, assim, o investidor que está nessas empresas e tomou a decisão para entrar nessas empresas, ele precisa já entrar com essa mentalidade, sabendo que isso pode acontecer. Então, é um risco que você vai ter que assumir quando você decidiu investir nesse tipo de empresa. Né? Agora, por outro lado, por mais que essas empresas sejam utilizadas como manobra, o governo ele precisa de dinheiro para colocar em prática todas as políticas, sejam sociais, econômicas, etc., que ele queira colocar. Né? Então, por mais que a gente tenha problemas, que a gente sabe que existem problemas, a gente ainda acredita, pelo menos eu acredito, numa distribuição de dividendos. Pode ser maior ou menor, de acordo com a performance da empresa, com o que ela foi entregando, mas eu ainda acredito numa distribuição. A gente tem a questão ainda da lei, né, que foi aprovada, principalmente no final do governo Temer, né, que é referente a, principalmente, governança corporativa dessas empresas, né, e que melhorou bastante. Né, a coisa mudou completamente de cenário, então é muito mais difícil você ter hoje alguma coisa que seja muito obscura dentro de uma empresa. Tipo uma passadinha da vida, isso é difícil de acontecer hoje. Mas, claro, né, os caras sempre inventam um jeito, né, de conseguir passar essas coisas. Então, assim, como sempre dizem, né, no Brasil, até o passado é incerto. Né? Então, pode ser que aconteça alguma mudança, não sei, mas eu acho difícil isso passar hoje pela opinião pública, porque se alguém propusesse uma mudança nesse tipo de lei, de governança dessas empresas que foi aprovada e está dando tão certo, né, principalmente já gerando os resultados que a gente que a gente está vendo aí nos últimos tempos, eu acho que isso seria muito negativo perante a opinião pública. Então, eu acredito que a gente vai ter altos e baixos ao longo desse tempo, né? Mas independente de quem ganhar, a gente pode ser que tenha, inclusive, por exemplo, se tiver um pessimismo muito grande em relação ao governo do Lula, acredito que a gente possa ter, claro, se alguém tiver calma, paciência, tranquilidade para isso, grandes oportunidades, né, nos próximos 4 anos para que você consiga montar uma posição numa estatal que você julgue interessante. Então, eu vejo essa volatilidade como uma oportunidade para quem pensa num projeto de vida. Para quem está pensando em 4 anos, o cara está preocupado. O cara vai montar diversas carteiras, etc. Mas para a gente aqui, que tem esse foco de longuíssimo prazo para ser sócio, a gente acredita que algumas dessas empresas podem ser resilientes o suficiente, né, para que a gente capture essas oportunidades e siga com elas aí para trazer grandes resultados no futuro. Vai lá, Fabião, você caiu aí, mas vai lá. Por isso que eu não invisto em telecom, aliás, né? Acho que tem um bom motivo. Pessoal, eu acho assim, né? Algumas empresas, né? Especificamente as estatais, especialmente pegando carona no Banco do Brasil que você falou, né, Jean? Já sofreram tantas coisas, né? Não só em termos de, assim, de presidentes ruins, governantes ruins, mas já passaram também por outras crises inúmeras, né? E continuam aí de pé, né? Então, eu acho que é uma maluquice a gente falar que, sei lá, seja lá qual for o candidato, nossa, putz, vai acabar, é uma empresa que vai parar de dar lucro, vai parar de ser boa, tal. Claro que assim, existem governos e governos, né? O próprio Lula falou, foi um dos candidatos que falou, por exemplo, que o Banco do Brasil não tinha, não deveria dar menos lucro, se eu não me engano, foi algo assim que ele falou. Vocês me corrijam aqui se eu estiver errado no chat. O banco deveria ter uma função um pouco mais social. É meio estranho. Foi isso mesmo, Fábio. Foi isso, né, Jean? Então, assim, é meio estranho você ouvir isso como acionista, né? Porque você fica pensando, você fala, pô, qual que é o intuito de uma empresa? Dar lucro. Quanto mais lucro ela dá, mais ela gera valor, não só para os seus acionistas, né? Mas para os trabalhadores, assim, para o próprio governo, né? Porque o lucro, para gerar lucro, houve antes imposto, né? Pagou-se imposto antes de gerar o lucro. Esse imposto, na prática, deveria servir para que o governo usasse da melhor forma o dinheiro, provendo escola, provendo, né, educação, segurança e tudo mais. Não é o que acontece de fato. Mas eu acho que
isso foi o que disse o Lula, e eu apontei o que disse o Lula agora, não por ele estar sendo favorito, mas porque a gente já está vendo o que está acontecendo durante o governo Bolsonaro, né? No governo Bolsonaro, as estatais têm sido. E aqui, pessoal, esquece política, tá? A gente está fazendo uma análise fria do que está acontecendo. É fato. No governo Bolsonaro, as estatais estão sendo muito mais lucrativas do que foram numa era que já teve o PT tomando conta, né? Então, o que eu acho que isso diz para nós como investidores? Diz que a gente deve continuar fazendo mais do mesmo. A parte boa das estatais, a gente sempre gosta de falar isso aqui, que a gente não tem preconceito nenhum, o Felipe falou isso, ele tem total razão. A gente não tem o menor preconceito, sabe por quê? Porque as estatais não podem quebrar. O Barça sempre falou isso pra gente. As estatais têm um bônus que elas não quebram, não pode quebrar. Né? E já tentaram, hein, Fabião? Já tentaram muito, né, Felipe? Então, assim, eu acho que o Jean está coberto de razão quando ele fala que talvez a gente tenha bons tempos aí para formar grandes posições nessas empresas. Mas também existem mecanismos nas empresas que não permitem tanto uma interferência como poderia acontecer antigamente. Né? O próprio presidente do BB falou em uma das assembleias que não importa qual governo entre, não vão conseguir mexer no Banco do Brasil. A gente acredita desacreditando, a real é essa, tá? A gente, como investidor, a gente fala, tá bom, beleza, a gente acredita, que bom, tomara que seja assim, mas na prática a gente fica, né, a gente não acredita tanto, a gente só acredita, esse é o tipo de coisa que a gente só acredita vendo, né? Mas enfim, eu acho que cabe a nós comprar cada vez mais dessas boas empresas, né? Eu respeitando sempre o preço teto, respeitando bons preços aí. Vai lá, Felipe. Eu acho que tanto você quanto o Jean, Fabião, vocês abordaram pontos aqui fundamentais. O Jean falou da lei das estatais, você falou dessa história de estatal não quebrar, e tudo isso é verdade. A gente sempre leva isso em conta nas nossas análises, né? O governo ele tem estatais que são de capital fechado, por exemplo, o Correio, e tem estatais de capital aberto. Eu estou falando principalmente das estatais que pertencem à União, tá, pessoal? Não estou nem entrando no mérito aqui daquelas estatais de governos do Estado, como uma CEMIG, uma Copel, uma Sanepar, etc. Para mim, uma coisa que eu sempre penso é que essas estatais de capital aberto, elas têm a síndrome do pato. Vocês já ouviram falar da síndrome do pato? Elas não fazem nada direito. O pato ele não anda, não nada, não voa, ele faz um pouco de tudo, mas ele não faz nada bem feito. As sociedades de economia mista, que são essas empresas, ela tem um capital misto, ela tem o controle do governo, mas ela tem investidores privados também. Então, quando você fala, Fabião, você falou agora há pouco, sobre as estatais estarem dando muito mais lucro no governo atual, é verdade, isso é um fato. Agora, vão aparecer pessoas falando, poxa, mas essas estatais, elas só estão dando lucro porque elas não estão cumprindo a função social dela. Então, esse é o problema da empresa estatal de capital aberto, essa sociedade de economia mista. A empresa, quando precisa do acionista privado, ela acena para ele. Vide a Petrobras em 2010, quando chamou aquela subscrição gigantesca, convocando todos os acionistas privados a aportar capital na empresa. Quando ela quer baixar o preço do combustível na marra, ela apela para o social e fala que o lucro não é importante. Então, para mim, por si só, a existência dessas sociedades de economia mista é uma excrescência. Ou deveriam ser 100% privadas, deveriam ser privatizadas, ou deveriam fechar o capital e virar estatal. É só fazer uma OPA, oferece um prêmio aí para os acionistas, eu vou vender minhas ações, minhas Eletrobras minhas Petrobras e algumas outras, e vira estatal. Agora, olhando para a situação atual, porque cá entre nós aqui, né, pessoal, qual que é a preocupação de todos nós? Bom, eu tenho Petrobras na carteira, tenho o Banco do Brasil, Fabião e Jean idem. O que vai acontecer com as nossas estatais? A grande verdade é que a gente não sabe, né? Pode melhorar, pode piorar, pode ser instalada uma situação aí de médio prazo mais ou menos caótica nessas empresas, mas a grande verdade é que muita coisa melhorou nos últimos anos. A própria lei das estatais que o Jean falou, ela mudou completamente. Hoje em dia você tem regras
para nomeação dos administradores, do CEO, dos diretores, dos conselheiros, que obriga pessoas qualificadas a estarem na administração. Ela dá muito mais transparência, acaba com aquelas nomeações políticas que aconteciam, loteamento de partido. Uma estatal aqui é do partido X, aquela outra é do partido Y. Isso daqui a gente não vê mais. E era um problema crônico do Brasil. Me lembro disso desde que eu era menino. Depois, outras coisas que eu acho que evoluíram. As empresas estatais, elas têm, hoje em dia, estatutos mais fortes, estatutos com algumas cláusulas que eu não diria que deixam elas 100% blindadas, mas ajudam. Então, por exemplo, a questão lá do PPI, daquele preço com paridade internacional da Petrobras, o estatuto da empresa hoje determina que se a empresa não cumprir a regra, o que eu quero dizer com isso, né? Se a União forçar a empresa a descumprir a política de preço, a União é obrigada a indenizar a Petrobras. E todos os administradores acabam colocando o CPF deles em risco. Então, ninguém quer fazer isso. Então, isso é um grande avanço. E eu acho que um último ponto, Jean e Fabião, é que a situação financeira das estatais hoje melhorou muito, você bem falou. Elas estão dando lucro, o endividamento reduziu drasticamente, estão pagando dividendo, estão mais eficientes. Então, foi feita uma limpeza aí que você vai precisar ser bom aí para conseguir colocar elas de novo num caminho completamente errado. É impossível? De jeito nenhum. Existem várias coisas que podem acontecer, elas não estão imunes a interferências, mas eu diria que hoje é muito mais difícil, até porque isso não depende só do presidente da República, isso depende do Congresso. E hoje o Congresso já mostrou aí na última apuração, né, a nova composição do Congresso, é uma composição que eu acho que dificilmente permitiria que alguns abusos fossem cometidos. Agora, vamos deixar de comprar Banco do Brasil porque está todo mundo precificando o caos no Banco do Brasil? Vamos deixar de comprar uma ação boa pagadora porque estão precificando o caos? Não vamos. Né? Eu não quero comprar um apartamento hoje, mas se me oferece um apartamento que vale 1 milhão por 100 mil reais, eu vou comprar na mesma hora. Então é a mesma coisa com as estatais, pessoal. Eu acho que não precisa ter medo, porque, de novo, o Fabião acabou de falar isso, a gente já viveu isso há muito tempo e por muitos anos, estatal mal administrada e mesmo assim sendo um bom negócio, né?